A NASA é conhecida como a Agência Espacial, mas você sabia que ela também atua em nossos oceanos? O que uma agência espacial está fazendo no fundo do mar? Fique atento às imagens originais e descubra o que o fundo do oceano tem a ver com as profundezas do cosmos. Obrigado a vocês, amigos, e sejam bem-vindos. O que o oceano e o espaço sideral têm em comum? À primeira vista, não muito, mas embora os dois lugares não pudessem ser mais diferentes, eles têm algumas coisas em comum. Ambos são lugares frios e escuros onde nós, humanos, não podemos respirar e onde a pressão pode ficar tão alta que somos simplesmente esmagados. Em ambos os lugares podemos flutuar, quase não temos peso e simplesmente ficamos à deriva, e ambos os lugares contêm mistérios não resolvidos. Sabemos que nossos oceanos estão repletos de criaturas que nunca vimos antes. No espaço não será diferente. Se você concorda, não deixe de dar um joinha no vídeo agora. Minha meta é obter 500 curtidas para esse vídeo para que o YouTube o reproduza com mais frequência. Obrigado a vocês, amigos! Portanto, é extremamente importante ter os oceanos em nosso radar, e quem imaginaria que a NASA estaria na vanguarda disso? A princípio, isso parece estranho, uma organização espacial que está ocupada com o fundo dos oceanos. Você não acha que o sapateiro deveria se dedicar ao seu último trabalho? Ou os astrônomos com seus telescópios? Isso seria como se eu, como amigo absolutamente leal da Itália, simplesmente viajasse para Maiorca e comesse paella em vez de arancine. Isso é impensável e simplesmente não faz sentido, e é melhor se ater àquilo em que você é bom. Ok, Boomer. Nesse sentido, buenos appetito ou algo assim. Brincadeiras à parte, é claro que também faz sentido sair da trilha batida e olhar para a esquerda e para a direita para ver o que mais existe além do arancine. E é exatamente isso que a NASA faz. Embora seja conhecida como uma organização espacial, ela também realiza todos os tipos de pesquisa nos oceanos da Terra, o que faz todo o sentido, pois a vida nas profundezas do mar pode nos fornecer informações sobre a possível vida extraterrestre em outros planetas. Mas vamos voltar no tempo por um momento. Você deve estar familiarizado com a afirmação de que sabemos mais sobre a nossa Lua do que sobre o nosso oceano. Isso é verdade porque temos informações mais detalhadas sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do oceano. Por exemplo, a Lua foi mapeada em grande detalhe e temos imagens e dados de alta resolução sobre toda a sua superfície. Em contrapartida, apenas uma pequena parte do fundo do oceano foi mapeada com a mesma resolução, pois o mapeamento do fundo do oceano é muito mais difícil devido aos desafios técnicos associados à profundidade e às condições extremas. As sondas de águas profundas e os veículos operados remotamente precisam suportar pressão extrema, escuridão e, muitas vezes, condições térmicas adversas. Historicamente, mais atenção e recursos também têm se concentrado na exploração espacial, especialmente durante a Guerra Fria e a corrida espacial que levou a missões extensas e mais bem financiadas para explorar a Lua e, até hoje, outros corpos celestes. A exploração dos oceanos é científica e ecologicamente muito importante, mas tem recebido menos atenção pública e política. Tudo isso levou a revista Royal Society of Arts a escrever em 1957. Os oceanos profundos cobrem mais de 2/3 da superfície da Terra e, ainda assim, sabe-se mais sobre a forma da superfície lunar do que sobre o fundo do oceano. É claro que percorremos um longo caminho até hoje. 23,4% do fundo do oceano já foi mapeado em alta resolução usando técnicas de ecossom, mas ainda há uma lacuna muito grande, como em meu cérebro, quando se trata de álgebra ou estocástica. Apesar do progresso, uma grande parte do fundo do mar ainda não foi mapeada. O projeto Seabed 2030, por exemplo, estabeleceu a meta ambiciosa de mapear completamente todo o fundo do mar até 2030. Esse é realmente um projeto ambicioso, e já vimos como os planos ambiciosos funcionam com alguns grandes projetos políticos. Mas tenho certeza de que o consórcio de pesquisadores internacionais dará conta do recado. A menos, é claro, que você encontre algum tipo de hamster marinho ou uma espécie extremamente rara de morcego aquático em algum lugar nas profundezas do oceano que precise ser protegido e impeça mais pesquisas. De qualquer forma, a NASA contribuirá muito para a exploração dos oceanos e já tem alguns projetos interessantes em andamento que também nos levarão mais longe no espaço. A NASA foi fundada em 29 de julho de 1958, quando o presidente do ZICRI, Eisenhower, assinou a Lei Nacional de Aeronáutica e Espaço.
O principal objetivo da criação da NASA era promover a aeronáutica civil e os voos espaciais nos Estados Unidos e avançar na exploração e investigação científica do espaço e da atmosfera terrestre. Também era desenvolver tecnologias e veículos necessários para a exploração espacial e aeronáutica e expandir a compreensão dos fenômenos na atmosfera e no espaço sideral para enriquecer o conhecimento da humanidade. Dessas metas de fundação foram formuladas tendo como pano de fundo a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria e, em particular, os sucessos iniciais dos soviéticos, como o lançamento do primeiro satélite artificial Sputnik, ajudaram a aumentar a urgência e a prioridade da exploração espacial no Ziqueira, o que acabou levando à fundação da NASA. Em 1978, no entanto, a NASA também começou a se concentrar intensamente nos oceanos da Terra, quando lançou seu primeiro satélite oceanográfico especialmente desenvolvido, o Seaside. Esse satélite conseguiu coletar dados sobre ventos da superfície do mar, temperaturas da superfície, altura das ondas e outros recursos, e esses dados ajudaram a NASA a aprender mais sobre os oceanos do nosso planeta e sua influência no clima global. Há vários bons motivos para isso. Muitas das tecnologias desenvolvidas para uma exploração espacial, por exemplo, também podem ser usadas para explorar os oceanos. As condições extremas nos oceanos profundos da Terra são semelhantes às esperadas nos oceanos de outros corpos celestes, como a Lua Europa, de Júpiter, e a Lua Encelados, de Saturno. Ao explorar os oceanos da Terra, a NASA pode desenvolver e testar tecnologias e métodos que serão necessários para futuras missões extraterrestres. Além do satélite Seaside, a NASA também está envolvida em vários outros projetos de exploração oceânica. Por exemplo, as missões Nemo na Aquarius Reef Base, na costa da Flórida, abrigam astronautas em um laboratório de pesquisa subaquática, onde eles trabalham em um ambiente espacial subaquático simulado em preparação para futuras missões espaciais. A Aquarius Reef Base é a única instalação de pesquisa subaquática permanentemente tripulada do mundo. Ela está localizada a cerca de 19 metros abaixo do nível do mar e consiste em unidades de moradia e trabalho. As condições de aperto e isolamento são semelhantes às da ISS, a Estação Espacial Internacional, e oferecem ótimas oportunidades de treinamento. Diga-me nos comentários se você se atreveria a trabalhar nessas condições por vários dias. Bem, tenho que admitir que não necessariamente trocaria meu estúdio aqui no porão do planetário por um ambiente tão apertado, especialmente porque certamente não há pizza. Embora a pizza Frutti di Mare se encaixaria muito bem, mas, é claro, é um treinamento importante para os astronautas que estão indo para o espaço. Até o momento, houve 23 missões Nemo nas quais os astronautas trabalharam juntos embaixo d'água por até 3 semanas e até tiveram a oportunidade de vestir roupas de mergulho em alto mar e sentir o gostinho de como são as caminhadas espaciais no espaço. A pesquisa sobre o oceano pode, portanto, promover a exploração espacial de várias maneiras. Os cientistas podem desenvolver mais tecnologias e métodos que podem ser usados em condições semelhantes no espaço. Os drones de águas profundas, por exemplo, a partir desses veículos subaquáticos autônomos que precisam suportar condições extremas de pressão e diferenças de temperatura, podem ser transferidos diretamente para o desenvolvimento de robôs, que podem ser usados nos oceanos das luas geladas. Essas tecnologias devem funcionar de forma autônoma, pois a comunicação por rádio em grandes profundidades e distâncias é muito limitada. Em breve, sistemas autônomos poderão nadar nos oceanos subglaciais de Encelados em busca de pequenos hamsters marinhos. Também é de grande importância estudar formas de vida extremas na Terra. A descoberta de formas de vida em ambientes extremos, como as fontes hidrotermais na zona Radal da Fossa das Marianas, mostra que a vida pode existir e prosperar em condições tão bizarras. Então, por que não no espaço também? Essas descobertas ampliam nossa compreensão de onde e como a vida poderia existir no universo, onde as condições poderiam ser semelhantes às de Europa e Encelados, por exemplo, porque ambas têm oceanos líquidos sob suas crostas geladas. Em Europa, esse oceano está localizado sob uma camada de gelo de 10 a 30 quilômetros de espessura, enquanto em Encelados foram detectados geysers que ejetam vapor de água e partículas de gelo no espaço. Acredita-se que a atividade hidrotermal esteja ocorrendo no fundo desses oceanos, semelhante às fontes hidrotermais na Terra que são ricas em vida. Essas fontes de calor
podem fornecer energia que é necessária para a existência de vida. E as fontes de vapor de água em encelados e as camadas de gelo em Europa contêm moléculas orgânicas simples e outros compostos químicos conhecidos como os blocos de construção da vida. Sob as condições certas, essas moléculas poderiam formar compostos orgânicos mais complexos, talvez vida. Tudo isso parece muito promissor e é por isso que a NASA está lançando a missão Europa Clipper em outubro deste ano para investigar a possível habitabilidade da Lua Europa. Estarei transmitindo ao vivo o lançamento no início de outubro, que será um evento absolutamente histórico. Se você não quiser perder essas notícias, inscreva-se no meu canal agora, pois assim você receberá uma notificação e me ajudará imensamente. Então, inscreva-se e ative o sino. Obrigado, amigos. Com essa missão, os cientistas querem descobrir se as condições em Europa podem suportar a vida como a conhecemos. A sonda espacial chegará a Júpiter em 2030 e poderá realizar vários testes no local. A Europa Clipper será equipada com uma variedade de instrumentos científicos, incluindo câmeras e espectrômetros, para obter imagens e analisar a superfície em alta resolução. Haverá equipamentos de radar para analisar a camada de gelo e as águas subjacentes, bem como instrumentos térmicos para registrar diferenças de temperatura e identificar possíveis atividades hidrotermais. Grande parte desses equipamentos já foi testada pela NASA nos oceanos e agora está sendo usada no espaço. Isso é apenas o começo. Imagine que em breve poderemos enviar para a Europa robôs criogênicos capazes de atravessar de forma autônoma a camada de gelo e mergulhar a milhares de metros de profundidade no oceano. Uma vez no oceano, os robôs crio poderiam coletar amostras de água e analisá-las no local. Eles podem procurar bioassinaturas como moléculas orgânicas, metabólitos químicos ou até mesmo organismos vivos. Instrumentos embutidos como espectrômetros de massa e microscópios poderiam então analisar imediatamente a composição química e a possível atividade biológica nas amostras, coletar dados e transmiti-los para a superfície por meio de um cabo ou comunicação acústica, de onde as informações poderiam ser enviadas para a Terra. Os robôs teriam que ser tecnicamente capazes de suportar a alta pressão e o ambiente escuro e gelado, além de poder armazenar dados sobre os arredores. O melhor ponto de partida para desenvolver esses dispositivos de alta tecnologia seria, portanto, nossos oceanos. E os dois lugares também são comparáveis. O oceano na Europa pode atingir uma profundidade de até 100 km, que é muito maior do que a nossa. A Fossa das Marianas tem apenas 11 km de profundidade, mas os cientistas estimam que a pressão hidrostática no fundo de Europa pode estar entre 130 e 260 megapascal. A pressão no fundo da Fossa das Marianas é de cerca de 110 megapascal, portanto, os dois lugares talvez sejam comparáveis em termos de pressão, exceto pelo fato de Europa ser ainda mais extrema. De qualquer forma, ambos os lugares exigem tecnologias robustas que precisam ser pesquisadas. Por exemplo, ao submarino de águas profundas Limiting Factor, que pode mergulhar profundamente na Fossa das Marianas e suportar profundidades de mais de 10.900 metros. Isso ainda não é suficiente para a Europa, mas os pesquisadores ainda têm algum tempo para desenvolver um submarino interplanetário adequado. No projeto Valkyrie, que significa Very Deep Autonomous Laser Powered Kilowatt Yo-Yoing Class Robotic Ice Explorer, os cientistas já estão pesquisando a viabilidade de um cryobot movido a laser que seria capaz de derreter a camada de gelo em Europa para explorar o oceano. O robô Valkyrie usa um laser de alta potência operado por um rover autônomo na superfície, e no projeto ACEFIN, os pesquisadores estão testando um pequeno robô em forma de torpedo que pode perfurar camadas de gelo e mergulhar no oceano subglacial. Ele já foi testado na Antártica para testar a tecnologia que um dia poderá ser usada na Europa. Portanto, ainda vai demorar um pouco para que isso aconteça. Mas o que veremos então? Escreva nos comentários, pois acho muito empolgante pensar sobre o tipo de vida que poderemos ver e o que isso fará com que compreendamos a nós mesmos e a vida que conhecemos. Talvez a vida em Encelados pareça estranhamente familiar para nós, afinal, também viemos da água. Talvez ela seja tão estranha para nós que não tenhamos palavras para descrevê-la. De qualquer forma, a descoberta de vida no sistema solar, além do nosso, teria implicações enormes para a probabilidade de vida em todo o universo. Poderíamos então presumir que a vida é completamente normal e que os pequenos alienígenas borbulhantes são a norma em outros sistemas estelares. Vamos torcer para que a NASA continue a conduzir com sucesso sua pesquisa oceânica e em seguida parta para o espaço
espaço com as descobertas e, finalmente, forneça a resposta para a pergunta: existe realmente vida lá fora? Assim que houver notícias para relatar, é claro que informarei você imediatamente. Portanto, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino. E se você estiver com vontade de fazer mais pesquisas terrestres, clique no vídeo abaixo, pois algo realmente estranho foi descoberto sobre a Antártica. Algo está adormecido sob o gelo eterno que deixou os cientistas sem fôlego. E não se esqueça de dar uma olhada na AstroShop, caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, amigos!